Você já sentiu que algumas pessoas carregam uma energia diferente? Como se tivessem uma sabedoria profunda que nós nem conseguimos imaginar? E o mais intrigante, essas pessoas nem sempre são aquelas que chamamos de comuns. Hoje, vamos falar sobre algo que passa despercebido por muita gente. Pessoas altamente espirituais podem não ser tão tranquilas e pacíficas quanto parecem. E acredite, isso pode ser algo muito poderoso e até perigoso, dependendo de como você encara. Mas antes de mergulharmos nesse tema fascinante, já deixa o seu like aqui embaixo. Assim você não perde nada do que vem a seguir e ainda ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos incríveis como esse. Agora, bora lá. Quando pensamos em pessoas espirituais, a primeira imagem que vem à cabeça é de alguém tranquilo, sorridente, em paz, com tudo ao seu redor. É como se essas pessoas fossem sinônimo de serenidade, harmonia e equilíbrio, sempre conectadas com algo maior e acima das preocupações mundanas. Mas será que essa ideia representa toda a realidade? Será que todas as pessoas espirituais são realmente tão serenas quanto imaginamos? A verdade pode ser bem mais complexa e até surpreendente. Existem pessoas com uma conexão espiritual extremamente intensa, mas isso não significa que elas sejam sempre calmas ou inofensivas. Na verdade, essa conexão pode despertar nelas uma força interior que vai muito além do que conseguimos compreender. Não é uma força física, mas algo mais profundo, uma energia que transparece na forma como elas lidam com o mundo e com as pessoas ao seu redor. Essa força interior pode ser tão intensa que chega a ser quase intimidadora, não porque essas pessoas busquem assustar ou impor algo, mas porque sua presença traz uma energia diferente que nos faz repensar nossas próprias ações e crenças. Elas têm uma percepção e uma profundidade emocional que muitas vezes nos deixam desconfortáveis, porque nos forçam a olhar para partes de nós mesmos que preferíamos ignorar. Mais do que simples tranquilidade, essas pessoas espirituais carregam uma convicção e uma determinação que podem ser inspiradoras para alguns e desafiadoras para outros. Elas não são apenas em paz, mas também conectadas com verdades profundas. E é exatamente isso que faz sua presença ser tão marcante e, às vezes, desestabilizadora. E não estamos falando de um perigo físico, mas de algo mais profundo. Algo que mexe com a mente, com a energia e até com a alma de quem está por perto. É uma força sutil, mas ao mesmo tempo poderosa, que não pode ser ignorada. O motivo? Essas pessoas enxergam o mundo de uma forma completamente diferente. Enquanto a maioria de nós está presa às aparências ou às preocupações superficiais do dia a dia, elas possuem uma capacidade impressionante de acessar camadas mais profundas da realidade. Elas conseguem perceber o que está além do óbvio, como se tivessem uma visão especial que as conecta com verdades que a maioria de nós sequer percebe. Essas verdades podem ser desconfortáveis porque, muitas vezes, nos fazem questionar quem somos, o que estamos fazendo e até o que estamos escondendo de nós mesmos e dos outros. Agora, imagine o impacto disso em uma interação. Essas pessoas podem identificar intenções ocultas, palavras não ditas e até emoções que tentamos disfarçar. Isso é algo que pode ser tanto fascinante quanto inquietante, porque nos coloca frente a frente com nossas vulnerabilidades. E se eu te dissesse que subestimar essas pessoas pode ser um grande erro? Elas não só possuem uma intuição aguçada, mas também a habilidade de agir de acordo com essa percepção, o que as torna difíceis de enganar ou manipular. Você já vai entender por quê. E é exatamente isso que torna a presença delas tão marcante e, às vezes, até desconcertante. Afinal, como competir ou se esconder de alguém que parece sempre estar 2 passos à frente? Agora, imagine estar frente a frente com alguém que parece enxergar dentro de você. Uma pessoa que não apenas ouve o que você diz, mas parece entender até aquilo que você esconde. Ela percebe seus medos mais profundos, suas inseguranças e até as intenções que você nem mesmo teve coragem de admitir para si próprio. É como se ela tivesse uma lente especial para enxergar além da superfície, desvendando partes de você
que você prefere manter ocultas. E o mais impressionante é que isso não é mágica, nem algum tipo de poder sobrenatural. O que essas pessoas possuem é uma percepção extremamente apurada, algo que foi cultivado ao longo de anos de autoconhecimento, reflexão e práticas espirituais. Essa habilidade não surge da noite para o dia. Ela é fruto de dedicação, de um esforço contínuo para entender não só a si mesmas, mas também os outros e o mundo ao seu redor. Elas aprenderam a olhar além das palavras que dizemos, a perceber o que realmente está por trás das nossas expressões, gestos e até dos silêncios. Para elas, as máscaras que usamos no dia a dia, aquelas que tentam esconder nossas fraquezas e intenções, são praticamente transparentes, e essa capacidade vai muito além da simples observação. É como se essas pessoas tivessem um radar emocional e energético que lhes permite captar detalhes que passam despercebidos para a maioria. Elas leem entre as linhas e conseguem identificar até as menores contradições. Isso faz com que seja praticamente impossível mentir ou manipular alguém assim, porque antes mesmo de você agir, elas já entenderam o que está acontecendo. Estar na presença de uma pessoa com essa habilidade pode ser, ao mesmo tempo, fascinante e desconfortável. Elas nos forçam a encarar nossas próprias verdades, mesmo aquelas que preferíamos ignorar. É por isso que, para muitos, lidar com uma pessoa espiritualmente conectada pode ser um desafio emocional intenso. Afinal, como esconder algo de alguém que parece sempre enxergar quem você realmente é? É como se essas pessoas tivessem um detector de verdades embutido, uma habilidade quase instintiva de captar a autenticidade ou a falta dela em qualquer interação. Elas percebem com clareza quando alguém está sendo genuíno e, mais ainda, quando está tentando esconder algo. Não importa o quão bem uma mentira ou manipulação esteja disfarçada, essas pessoas parecem sempre saber a verdade. Essa capacidade de leitura faz delas pessoas muito difíceis de enganar. Agora, pense no impacto que essa habilidade pode ter em diferentes áreas da vida. No papel de conselheiras ou mentoras, por exemplo, elas podem ser absolutamente transformadoras. Por enxergarem com profundidade os dilemas internos das pessoas, elas conseguem oferecer orientações precisas, que realmente tocam o coração do problema. Além disso, sua percepção refinada as ajuda a compreender não só o que alguém diz, mas o que realmente sente e precisa. Por outro lado, em situações como discussões, negociações ou conflitos, elas podem ser adversárias quase imbatíveis. Elas conseguem prever argumentos, identificar pontos fracos e até perceber intenções ocultas antes que sejam reveladas. Isso faz delas participantes formidáveis em qualquer tipo de interação, especialmente aquelas que envolvem estratégias ou jogos psicológicos. Além disso, elas raramente se deixam levar por provocações ou emoções superficiais durante um debate ou confronto. Com sua postura serena e a capacidade de ver além do que está sendo dito, acabam desarmando as pessoas ao seu redor. Essa habilidade de permanecer focadas e intocáveis emocionalmente é algo que poucos conseguem igualar. E o mais interessante é que, ao mesmo tempo em que são ótimas em desvendarem o que está escondido, essas pessoas raramente usam essa capacidade de forma negativa. Em vez disso, muitas vezes elas escolhem desafiar os outros a crescerem, a refletirem sobre si mesmos e a enfrentarem suas próprias verdades. Essa postura pode ser tanto uma fonte de inspiração quanto um incômodo para aqueles que não estão prontos para encarar suas vulnerabilidades. Seja como aliadas ou como desafiadoras, essas pessoas causam um impacto que dificilmente passa despercebido. Elas jogam em um nível de percepção que vai além da média, e isso em qualquer contexto as torna absolutamente únicas. Elas simplesmente não caem em manipulações. E pior ainda, muitas vezes são elas que estão vários passos à frente, enxergando situações com uma clareza que outros não têm. Outro traço marcante dessas pessoas é a convicção inabalável em suas crenças e valores. É algo que não se encontra com facilidade e que vai muito além de simples opiniões ou achismos. Sabe aquela sensação de ter absoluta certeza sobre algo?
Agora imagine essa convicção multiplicada por 1000 e aplicada de forma consistente em praticamente todos os aspectos da vida. O diferencial dessas pessoas é que suas crenças não são influenciadas por opiniões alheias ou informações superficiais. Pelo contrário, elas são construídas com base em experiências profundas, reflexões cuidadosas e, acima de tudo, em uma conexão forte com algo maior. Seja isso chamado de universo, espiritualidade, fé ou propósito. Essa construção lenta e sólida dá a elas uma base extremamente firme, que não balança facilmente, mesmo diante das críticas mais duras ou dos questionamentos mais insistentes. Essa convicção inabalável se reflete em suas ações e decisões. Elas não agem com hesitação, nem se deixam influenciar por tendências passageiras ou pressões externas. Quando acreditam em algo, seguem adiante com foco, sem desviar o caminho. Para elas, o que importa não é agradar os outros, mas viver de acordo com os próprios valores e propósitos. Isso as torna extremamente inspiradoras, especialmente em momentos de incerteza, quando as pessoas ao redor estão buscando alguém para guiar ou dar direção. Elas têm a habilidade de transmitir confiança e serenidade, mesmo em situações caóticas, porque acreditam profundamente no que estão fazendo. Essa força interior impacta todos à sua volta, muitas vezes motivando os outros a questionarem suas próprias crenças e buscarem algo mais significativo para suas vidas. Por outro lado, essa mesma convicção pode ser intimidante para algumas pessoas, principalmente aquelas que vivem de forma mais insegura ou superficial. Alguém com valores tão claros pode parecer inflexível ou até intransigente, mas o que realmente ocorre é que essas pessoas espirituais estão conectadas a algo tão profundo que sua visão de mundo não depende de aprovações externas. Elas não mudam de ideia para agradar os outros e raramente se deixam abalar pelas opiniões contrárias. Essa firmeza, no entanto, não significa arrogância. Geralmente, essas pessoas não buscam impor suas crenças, mas vivem de forma tão alinhada com elas que se tornam um exemplo natural. Sua autenticidade e coerência falam mais alto do que palavras, fazendo com que outros sintam sua presença como algo genuíno e inspirador. Essa convicção, aliada à serenidade com que elas enfrentam o mundo, é o que realmente as diferencia e lhes confere uma força quase inabalável. Por isso, essas pessoas não mudam de ideia facilmente. Quando acreditam em algo, sustentam essa ideia com uma firmeza impressionante, mesmo que o mundo inteiro esteja contra elas. Essa convicção nasce de uma base sólida de experiências, valores e reflexões profundas que as tornam seguras do que acreditam. Não é algo construído de maneira impulsiva ou superficial. É o resultado de anos de conexão com algo maior e de uma dedicação contínua ao próprio crescimento espiritual e emocional. E essa certeza, por mais admirável que seja, pode ser intimidante para muitas pessoas. Afinal, a maioria de nós costuma se abalar quando nossos pontos de vista são desafiados, ou pelo menos hesitar diante de argumentos contrários. Mas essas pessoas não se deixam afetar por isso. Em debates, por exemplo, elas não precisam elevar a voz, demonstrar agressividade ou tentar impor sua opinião. A maneira como sustentam seus pontos de vista, com calma, confiança e clareza, muitas vezes já é suficiente para desarmar qualquer argumento contrário. O mais impressionante é que elas não entram em discussões para vencer ou para provar algo a alguém. Seu objetivo não é convencer os outros, mas simplesmente compartilhar sua verdade, sabendo que ela não depende de aceitação externa. Isso faz com que debates com essas pessoas sejam menos sobre competição e mais sobre reflexões profundas. Por mais que você tente apresentar contra-argumentos ou novas perspectivas, dificilmente vai conseguir abalar essas pessoas. Não porque elas sejam teimosas, mas porque acreditam em algo tão profundamente que sua visão de mundo está alicerçada em convicções que transcendem opiniões passageiras. Essa segurança pode fazer com que o outro lado da discussão se sinta perdido ou até inseguro, porque, ao contrário da maioria, essas pessoas não precisam da aprovação de ninguém
para se sentirem firmes em suas crenças. Essa postura, no entanto, não é sinônimo de arrogância. Pelo contrário, elas geralmente têm uma atitude humilde e respeitosa, mesmo diante de quem discorda. Sua confiança não é sobre dominar, mas sobre estar em paz com aquilo que acreditam. Essa combinação de serenidade e convicção faz delas figuras que, mesmo sem querer, acabam impondo respeito e admiração. E, ao mesmo tempo, desafiam aqueles ao seu redor a refletirem sobre suas próprias crenças e inseguranças. Afinal, como argumentar contra alguém que parece estar tão profundamente conectado à sua verdade? E mais, muitas delas não apenas acreditam em algo, mas sentem que têm uma missão. Para essas pessoas, viver de acordo com seus princípios não é uma escolha, é um chamado. E quando alguém tem um propósito tão forte, se torna praticamente imparável. Outro aspecto fascinante dessas pessoas é sua resiliência emocional. Enquanto a maioria de nós se abala diante de problemas e crises, elas parecem atravessar essas situações com uma calma quase sobrenatural. É como se tivessem uma capacidade inata de permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor está em caos. Isso, no entanto, não significa que elas não sintam dor, tristeza ou medo. Elas são humanas como qualquer outra pessoa e passam pelos mesmos desafios emocionais que todos nós enfrentamos. A diferença está na forma como elas lidam com esses sentimentos. Em vez de se deixarem dominar por emoções intensas ou perderem o controle, elas conseguem processá-las de maneira consciente e equilibrada. Essa habilidade vem de anos de práticas espirituais, como meditação, autorreflexão e conexão com algo maior. Elas enxergam as dificuldades não como obstáculos insuperáveis, mas como oportunidades para crescer e aprender. Para elas, tudo tem um propósito, mesmo os momentos mais desafiadores. Essa mentalidade as ajuda a manter uma visão clara, mesmo em meio ao caos. Enquanto muitos se desesperam, elas conseguem tomar decisões racionais e agir com serenidade. Essa resiliência emocional não só as fortalece, mas também inspira as pessoas ao seu redor, mostrando que é possível enfrentar as adversidades com sabedoria e equilíbrio. Elas veem os desafios como parte de um plano maior, algo que vai além das circunstâncias imediatas. Para essas pessoas, tudo na vida, mesmo as situações mais difíceis, carrega lições valiosas e oportunidades de crescimento. Essa perspectiva as torna capazes de enfrentar adversidades com uma força que muitas vezes parece inacessível para os outros. Essa mentalidade faz com que sejam quase imbatíveis em momentos de crise. Enquanto muitos se deixam levar pela ansiedade, pelo pânico ou até pela frustração, elas conseguem manter a calma e enxergar a situação de forma clara. Elas sabem que, por mais complicado que algo pareça no momento, há sempre uma solução ou um propósito escondido nos desafios. Agora, imagine uma situação de grande estresse, onde todos ao redor estão desesperados, sem saber o que fazer. Enquanto isso, a pessoa espiritual está ali, serena, observando tudo de maneira racional e tomando decisões com clareza e sabedoria. Essa tranquilidade que vem de sua conexão com algo maior permite que elas liderem ou orientem os outros, mesmo nas situações mais caóticas. Sua capacidade de permanecer equilibrada não apenas as fortalece, mas também cria um ambiente mais controlado, ajudando todos ao redor a encontrar uma solução. Para muitos, a presença de alguém assim é um verdadeiro ponto de estabilidade em meio ao caos. Essa postura pode ser tão forte que desestabiliza aqueles que esperam uma reação emocional mais intensa. Muitas vezes, as pessoas ao redor ficam confusas ou até frustradas com a calma dessas pessoas espirituais, já que estão acostumadas a lidar com respostas impulsivas ou emotivas. No entanto, elas simplesmente não tomam decisões precipitadas e, acima de tudo, não se deixam levar por impulsos momentâneos. Essa habilidade de manter a mente clara, mesmo sob pressão, dá a elas uma vantagem enorme em praticamente qualquer situação da vida. Elas têm a capacidade de avaliar os acontecimentos de forma objetiva, mesmo quando o contexto é caótico ou emocionalmente carregado. Essa clareza
as torna estrategistas naturais, pessoas que conseguem escolher o melhor caminho sem hesitar. Além disso, muitas dessas pessoas espirituais possuem uma intuição extremamente aguçada, que é uma de suas maiores ferramentas. Para elas, a intuição não é apenas um pressentimento vago ou ocasional, é uma habilidade refinada ao longo dos anos. Essa sensibilidade permite que elas captem padrões e sinais que passam despercebidos para a maioria das pessoas. Elas são capazes de perceber nuances em situações ou comportamentos, conectando pequenos detalhes que revelam verdades mais profundas. Essa habilidade de leitura do mundo e das pessoas ao redor as ajuda a tomar decisões certeiras e a se antecipar aos acontecimentos, tornando-as ainda mais impressionantes e, muitas vezes, imprevisíveis. Elas conseguem sentir quando algo está errado, captar energias de um ambiente e até mesmo antecipar situações que ainda vão acontecer. E o mais impressionante, essa intuição muitas vezes está certa. Isso permite que tomem decisões que parecem arriscadas ou até sem lógica, mas que no final se mostram as mais acertadas. Essa confiança na própria intuição faz com que elas ajam com determinação e coragem. E para quem está ao redor, isso pode ser inspirador ou assustador. Outra coisa que diferencia essas pessoas da maioria é a forma como lidam com o medo e com os bens materiais. Enquanto muitos passam a vida buscando dinheiro, status e poder, essas pessoas valorizam algo muito maior. Para elas, o verdadeiro sentido da vida está no crescimento espiritual, na verdade interior e na paz de espírito. Isso faz com que sejam imunes a manipulações baseadas em dinheiro ou prestígio. Elas não se impressionam com riquezas e não tomam decisões baseadas no medo da perda. E o mais interessante, elas não têm medo da morte. Para elas, a morte não é o fim, mas apenas uma transição. Isso faz com que vivam sem medo, enfrentando desafios com uma coragem que a maioria de nós não consegue compreender. As pessoas espiritualmente elevadas possuem uma força que vai muito além do que imaginamos. Elas enxergam verdades que muitos ignoram, têm uma resiliência emocional impressionante e vivem sem medo do que está por vir. São seres que desafiam as regras do mundo material e mostram que há algo muito maior por trás da nossa existência. E aí, você já conheceu alguém assim? O que acha dessas pessoas? Conta aqui nos comentários. Se gostou desse conteúdo, já deixa o like, compartilhe com alguém que vai achar esse tema interessante e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E olha, tem um vídeo novo te esperando na tela agora mesmo. Clica aí e continua assistindo. Até a próxima.